Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo a nossa transmissão, o nosso bate-papo na segunda-feira e não no domingo. Domingo, mais uma vez, fiquei impossibilitado, né, de bater esse papo com vocês, mas como tradicionalmente nós fazemos, quando não dá no domingo, a gente faz na segunda-feira, né? E os assuntos, o assunto principal permanece o mesmo, né? O assunto Intercept Sérgio Moro, né? E com as suas derivações, no caso hoje, a notícia de que o habeas corpus impetrado pelo presidente Lula, onde se argui a suspeição de Sérgio Moro, foi retirado de pauta, ou seja, estava previsto para amanhã, e o Supremo Tribunal Federal retirou, né, de pauta o julgamento do habeas corpus. Então vamos tratar primordialmente, né, dessas questões que estão conduzindo a conjuntura brasileira, né? Há outras questões, a reforma da Previdência está lá na Câmara dos Deputados, a tentativa ainda de criminalizar e fechar o BNDES e outras insanidades, né, praticadas por esse governo de insanos, né, chefiado por Jair Bolsonaro. Mas antes de entrar nos nossos assuntos, né, eu peço muito a vocês que digam se o áudio está chegando bem, né, se vocês estão ouvindo direitinho aí a transmissão, se o vídeo está bom, né? E aquela exortação de sempre, né? Vamos compartilhar, convidar os amigos para participarem da conversa, curtir, enfim, né? Aquelas coisas que a gente sempre pede a vocês, e também, né, que digam de que cidade estão falando, de que país estão falando. Se estiverem falando do Rio de Janeiro, por favor, digam qual é o bairro, tá? Então, basicamente é isso. Como é que tá aí, Renan? Temos bastante gente chegando aqui. Mais uma vez, agradecer às pessoas de todas as redes. Nós estamos ao vivo na página, na sua página, né, no institucional, no seu perfil pessoal, no Twitter e no YouTube. Aqui nós já temos os companheiros e companheiras de diversas partes do país. A Maria Madalena, de Brasília, o Fernando Júnior de Maceió, a Isabel também de Brasília, São Carlos, temos aqui a Sueli Itman, o Rogério Anitablian, ele comenta aqui estado de exceção no país, a Renata Franqui Moreira, que é de Imbé, no Rio Grande do Sul, sempre presente com a gente, o Rodrigo de Carvalho, que é bancário da Praça Seca, sempre presente também, a Gal Barbosa, de Garanhuns, Pernambuco, Cachoeiras de Macacu, aqui no Rio de Janeiro, Sidney Lima, presente com a gente, Itamogi, Minas Gerais. O pessoal perguntando aqui a quem serve Carmen Lúcia. A quem serve Carmen Lúcia. Enfim, o Lucas Ramos, que é da Juventude PT de Seropédica, presente. A Leni Pino, que é compartilhadora nossa, está aqui, Povo na Rua já. O querido Antônio Carlos está aqui presente com a gente. Aqui a Patrícia Cavalcante, que é médica, militante do PT, presente aqui com a gente também, aqui do Rio de Janeiro, que mora em Copacabana. O Clevinton Borges, de Olindina, na Bahia. A Sueli disse que o áudio está bem, o Alex também disse aqui que o áudio está bem. Eu li rapidamente o pessoal do Facebook. Vamos aqui no YouTube, está o querido Botafogo, boa noite, do Rio de Janeiro, de Botafogo. Ela, na verdade, que está revoltada com esse adiamento do habeas corpus. Aqui do Twitter temos o D'Argentoni, são os milicos ou a Globo que pauta o STF. O Rômulo Melo, Lula livre. O Ivan Cidral, também do Twitter, diz que o sinal está ótimo. O Rômulo confirma aqui, tá bom o áudio. Alexandre e a Botafogo confirmam que o áudio está bom no YouTube também. Enfim, tá tudo funcionando bem aqui. O Alexandre Alves é de Vitória, no Espírito Santo. O Ivan Cidral é de Salvador, na Bahia. O Alexandre pelo YouTube e o Ivan
Twitter, né? Então temos bastante gente em todas as redes aqui participando hoje, Odi. Uhum. Um abraço do ABC, do Comuna Deusa, que acompanha a gente pelo Twitter. O Antunes Daniel, Lula Livre, pelo Twitter também. A Fabrícia Werp, de Shangri-La. Enfim, agora muita gente comentando aqui. Eu vou dar uma olhada só se tiver algumas perguntas para a gente já entrar nas nossas pautas de hoje. Eu vou fazer um rápido giro aqui, Adi. Hoje eu acho que você tem muito a comentar didaticamente. Eu acho que todos nós esperamos um pouco também compreender do ponto de vista da legislação, do direito, o que é que nós temos de complicado aí, o que é que surgiu de novo também na última semana da Vaza Jato. Mas nós temos aqui, de alterações no governo Bolsonaro, um privatista para novo presidente do BNDES, e na Secretaria-Geral sai um militar das Forças Armadas, que está indo para a presidência dos Correios, substituir um outro militar que o Bolsonaro acusou de ser sindicalista, né? E entra um amigo da família, ex-chefe de gabinete do filho, ex-assessor dele mesmo, para ser da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mostra que é um governo de baixíssima extração, né? Um governo absolutamente descomprometido com qualquer princípio republicano, né? É um governo para o seu nicho, né? O nicho que se mobilizou para eleger Bolsonaro, né? O nicho de fundamentalistas, um nicho de meia dúzia de baderneiros fascistas, né? E a privatização, exatamente a privatização do governo, não é só a privatização do BNDES, ou da Caixa Econômica, ou da Petrobras. O governo está sendo privatizado. Ele agora comete o desplante de nomear para a Secretaria-Geral um obscuro policial militar aposentado, né? Ninguém sabe. É um daqueles, né, que serviu aí a um dos filhos, né, tipo Queiroz, né? Então é isso que nós temos aqui no Brasil hoje. E a cada dia esse senhor, ele desmoraliza o Brasil internacionalmente, né? É persona non grata em diversos países, né? O BRICS não o convidou para a sua próxima reunião. Então o Brasil, né, que foi o grande incentivador, inspirador, né, da criação dos BRICS, que foi no governo do presidente Lula, né? O Brasil, com Jair Bolsonaro, não será convidado para a próxima reunião, né? Ele parece que terá como penetra, né, uma agenda paralela lá com o Macri da Argentina, e vai tentar bater continência para Donald Trump, né? Não se sabe se Trump vai perder tempo com ele, né? Então tornou-se um bobalhão, né, na esfera internacional, uma persona não grata, mas daqui no Brasil é um sujeito que está destruindo o país, destruindo o Estado brasileiro, né? Enfim, é a pior calamidade que esse país já teve, foi a eleição desse sujeito como presidente da República em 2018. Eu vou ler mais rapidamente alguns comentários aqui, Adi, só para você ter uma ideia do que a gente tem de comentários hoje, porque agora, pessoal, a gente tem uma tela que o Adi pode dar uma olhada. Olha aqui quantos comentários que às vezes a gente fica realmente perdido, mas esse sistema novo registra tudo aqui, né? Mas a gente tem aqui o pessoal comentando que a transmissão está muito boa. O Rodrigo manda um abraço, né, que é da Praça Seca, já falei dele aqui com a gente. O áudio tá bom, o sinal tá ótimo. O Lucas Ramos diz aqui: seguimos na luta com sua garra e certeza da inocência do nosso presidente. Enfim, muita gente participando. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas indicando o local aqui. Vitória Adamantina, São Paulo, Marcelo Santos. O Francisco José Alves, ele diz: acompanhando diretamente de Budapeste, na Hungria. Poxa. A verdade sempre vai vencer a mentira. Acho que da Hungria é a primeira vez que a gente vê por aqui. Eu não recordo. Eu me lembro, é a primeira vez. Vários países, mas da Hungria é a primeira vez. Aproveita aí, Francisco. Belo Horizonte, a Érica Leal. Belém, aqui a Hilda Viana. A Kel Alba, aqui do Rio de Janeiro. A Sara Ventura, de Campinas. O Carlos Alexandre, de Santos. O César Souza, de Brusque, Santa Catarina. A Letícia Siqueira
está em Bucareste, na România, Duque de Caxias, Maceió, Alagoas, São Paulo, Salvador, Cabrobó, Pernambuco, a Agnes, que é do Recife. Boa noite, o Adi, a Bela Luísa, que está em Goiânia, diz que está frio por lá. Enfim, eu vou dar uma adiantada aqui e vou comentar com o Adi agora, pessoal, mais alguns fatos dessa semana. O Ministério Público fechou a lista tríplice. Não é o Ministério Público, né? É uma associação do Ministério Público. E o Senado derrubou o decreto que flexibilizava a questão do acesso às armas. Olha, essa questão da lista tríplice, eu já por diversas vezes me manifestei sobre isso. Criou-se uma tradição aqui de Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, veja só, essa associação não representa a totalidade do Ministério Público. O Ministério Público da União é composto pelos Ministérios Públicos dos Estados, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Militar. Então, a Associação Nacional dos Procuradores da República não representa a totalidade do Ministério Público da União. Então, a primeira questão a ser entendida representa um segmento de uma corporação, né? Você há de me perguntar, mas vem cá, existe alguma previsão legal, constitucional de associação à época de renovação do mandato do Procurador-Geral da República? Existe a figura da lista tríplice? Não existe. Foi tomado de empréstimo de outras eleições, como, por exemplo, a de reitores, né, que de fato há uma previsão legal de escolha a partir de uma lista tríplice, mas para a escolha do Procurador-Geral da República não há qualquer previsão nesse sentido, né? O que a Constituição prevê é que, obedecidos os requisitos constitucionais, né, de idoneidade, de idade, de saber jurídico, etc., o presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República. Ele não está submetido a qualquer pré-condição que não sejam os requisitos constitucionais que eu acabei, né, de anunciar. E aí criou-se a associação passou a enviar uma lista tríplice para os presidentes da República. E o presidente Lula, a meu ver, erradamente, equivocadamente, numa falsa ideia de democracia, né, resolveu respeitar a eleição dos procuradores da República, aquele que ficasse em primeiro lugar, né. Eu sinceramente não vejo democracia nenhuma nisso, né. Uma corporação indicando, né, para um cargo que tem importantíssimas funções constitucionais, né, ser indicado por corporação, né? Quem tem que indicar é o presidente, cabe a ele. E eu, sinceramente, se fosse presidente, a não ser que coincidisse, né, se fosse a meu discernimento aquele que tivesse em primeiro lugar na lista lá dessa associação, eu, se tomasse posse como presidente, diria, olha, nem manda a lista para cá porque eu não quero saber, né? Mas, enfim, criou-se essa tradição. A Raquel Dodge tá fora, ela não está concorrendo aí, está concorrendo por fora, né? E então tornou-se algo indecoroso sobretudo depois da Lava Jato, essa eleição, né, para a lista tríplice aí do Ministério Público Federal. Isso é lamentável, né? É uma disputa corporativa, né, em que eles estão comprometidos com os interesses da corporação e não com efetivamente, e normalmente interesses menores da corporação, né? Salário, né, promoções, jogo de poder, né, sobretudo a partir da Lava Jato. Então é algo que não edifica, não ajuda a construir o Estado de Direito aqui no Brasil, muito pelo contrário. Hoje, essa associação é a mesma a qual o Dallagnol, segundo a Vaza Jato, recorria para fazer articulações? Sem dúvida, né? Sempre pediam socorro de acordo com as revelações do Intercept,
tanto a Associação Nacional dos Procuradores da República quanto da AJUF, né, que é a Associação dos Juízes Federais. Bem, a gente falou aqui também da Secretaria-Geral, já falamos das armas, né, o decreto do Senado. O Congresso hoje ele vai ser o fator, apesar de todas as limitações desse Congresso, um Congresso limitadíssimo sobre todos os aspectos, mas ela vai acabar, está funcionando como fator de contenção ao desvario, ao delírio mental, né, de Bolsonaro. Então esse decreto das armas é um deles, né? Esse decreto ele incursiona sobre matéria legislativa, sobre aquilo que a lei já regulamenta, então o decreto, que é uma norma de hierarquia inferior, não pode dispor sobre isso. Então hoje o Congresso Nacional, o Senado, se não me engano, anulou, né, pelo menos parcialmente, o decreto do Jair Bolsonaro que flexibiliza, que é transformar o país num faroeste, né? Todo mundo anda armado. Você imagina só uma desavença com um motorista de táxi, se hoje, se já há algum tempo, sem essa incitação ao armamento, de vez em quando nós assistimos a episódios, né? Por exemplo, uma disputa uma briga de trânsito, um matar o outro, vocês imaginem com o Bolsonaro armando todo mundo, né? Não vai precisar mais de poder judiciário, não vai precisar mais de polícia. Tudo vai se resolver na base da bala, né? Como no verdadeiro faroeste. É isso que o atual presidente da República pretende aqui no Brasil, né? Pelo menos isso o Congresso está, ao menos, limitando, né, esse desvario mental do presidente da República. Odi, vamos entrar logo na pauta em si, mas antes pedir um esforço do pessoal, porque eu acho que tem muita gente querendo ouvir uma fala sua, né, com um decantar relativo aí da Vaza Jato. Nós fizemos um bom vídeo logo em que aconteceu quando eles publicaram as primeiras notícias, mas pedir pro pessoal compartilhar, fazer um esforço agora, dar uma compartilhada, comentar bastante aí de onde que colocar perguntas, porque isso ajuda a gente a divulgar mais a nossa mensagem. E aí, enquanto isso, eu comento aqui, a Maria Martins pediu um alô, ela que é lá do Ceará. Um abraço, mano. Tá aqui também o DJ Dudu, de Cacoal, em Rondônia. Tem gente do Brasil inteiro. Então, pedir pra turma compartilhar, ajudar a gente nesse esforço de divulgar as reflexões e ajudar a organizar a luta, né? Eu acho que traz muito isso aqui. Na média aqui, Adi, as pessoas estão muito revoltadas com Aí eu acabei de perder o que eu ia ler porque tem uma limitação. Estão muito revoltadas com o adiamento do julgamento. E eu ia ler uma mensagem que era um desabafo de um companheiro aqui, que ele dizia mais ou menos o seguinte: onde estão os homens e mulheres dignos da justiça brasileira, do sistema de justiça brasileiro? Porque depois destes vazamentos, ainda que eles tenham convicções ideológicas, etc., que não comunguem das nossas perspectivas, mas algum tipo de apego aos princípios da magistratura ou do direito, onde estão essas pessoas que ainda não lançaram sua voz? Eu confesso, eu escutei há pouco um podcast, que é um programa de rádio de internet famoso, que tem um juiz que era muito conservador e ele ficou encurralado porque ele não tinha como defender o que tinha acontecido. Então, assim, ele mesmo disse que no próprio meio deles que os vazamentos já começaram a diminuir o apoio à operação e ao que foi feito no meio judicial. Isso é uma verdade, mas e como é que é essa questão no Supremo? O Supremo vai continuar acovardado, o golpe é com o Supremo, com tudo. Pode ser que exista o desgaste do Moro, o desgaste da rainha da Inglaterra, do Bolsonaro, mas o Lula vai continuar preso? Vai continuar preso. A pessoa, o que é que essas revelações do Intercept, e para caindo voluntariamente no pleonasmo, o que elas revelam, né? O que está se mostrando, o que está em jogo, né? Só está em jogo um princípio de direito
que é fundador. Aliás, como todo, mas é o princípio dos princípios. Né? Sobre ele está fundada quase que o processo civilizatório, né, do mundo ocidental. Qual é esse princípio? O chamado devido processo legal. Né? O que é o devido processo legal? Como é que a Constituição, no artigo 5º, ela trata do devido processo legal? Ninguém será destituído dos seus bens ou perderá sua liberdade sem o devido processo legal. É mais ou menos isso que diz o artigo 5º da Constituição de 88. E essa cláusula, ela se repete em diversas constituições. Elas, antes mesmo de estar constitucionalizada, já era algo quase que intuitivo. Pra vocês terem uma ideia, esse princípio, ele nasce, ele é afirmado no direito no século XIII, 1215, né, na Inglaterra. O rei João Sem Terra, atendendo a uma conjuração de proprietários de terra. Então, veja só, essa Magna Carta inglesa, ela foi escrita em latim, né, para o povo não entender. Essa cláusula, ela ficou, o seu enunciado, né, que na Constituição de 1215, é o direito da terra, né, the law of the land, o direito da terra, né, que numa alteração redacional depois passou a ser traduzido como devido processo legal. Beneficiava meia dúzia ali de barões da terra que estavam se sentindo oprimidos pelo rei João Sem Terra. Então ela não se destinava ao povo inglês, né? Mas era um princípio, era uma cláusula tão forte, dali emanava algo, não é? Tão forte significava o quê? A contenção do Estado, né? A contenção ao abuso de direito do Estado, ao abuso do Estado sobre o indivíduo. Né? E isso perpassou os séculos. Né? Depois isso foi se aperfeiçoando, e uma série de figuras jurídicas, processuais, como por exemplo o habeas corpus, outros princípios, como o princípio da igualdade, são decorrentes do devido processo legal. Ou seja, o rei, o governante, o Estado, não pode arbitrariamente determinar ou retirar direitos. Né? Antigamente, no absolutismo, o rei podia, prendia quem bem entendesse, soltava quem bem entendesse, expropriava bens de quem bem entendesse, como bem entendesse. Isto, com a evolução civilizatória, isso obrigatoriamente tem que obedecer a procedimentos legais, a procedimentos processuais. A figura do juiz imparcial, ou seja, do juiz não comprometido com as partes, decorre do princípio maior do devido processo legal. Né? Está assegurado na lei, está assegurado na Constituição que o juiz ele tem que manter equidistância entre as partes, entre o autor e entre o réu. Né? E isso no processo penal, sobretudo, mas não só, mas sobretudo, é crucial. Né? Um juiz parcial, um juiz comprometido com uma das partes, então vamos ver um juiz comprometido com a parte acusatória, né? Um juiz que quer que o pedido de condenação feito pela acusação, né, ele seja acolhido. Vocês já imaginaram, então, prender alguém arbitrariamente com uma farsa processual? Ou soltar um bandido porque em que há provas, né, convincentes nos autos do processo, mas porque o juiz está mancomunado com a defesa e solta e absolve o acusado? Então o juiz, isso é um princípio caríssimo, né? Basta você se colocar no lugar de uma parte no processo. Você já pensou se o juiz estiver a soldo da outra parte? E isso vale para o futebol, isso vale para tudo, né? Onde haja alguém que tenha o poder, a prerrogativa de decidir um conflito, né? De decidir uma contenda, de arbitrar isso ou aquilo. Né? Então, o que
a Vaza Jato, né, agora jocosamente chamada de Vaza Jato, sempre foi Vaza Jato, né, porque Moro e os procuradores sempre vazaram aquilo que interessava a eles. O que o Intercept está mostrando? Aquilo que a gente já denunciava há algum tempo, né? Moro não é um juiz imparcial. Moro atuava coordenando a acusação. Não havia, né, distinção entre o juiz e a parte acusatória. Sobretudo os primeiros diálogos, aqueles que foram divulgados há 2 semanas atrás, mostram claramente isso, né? Moro coordenando, dando ordens a Dallagnol. Dallagnol se comportando como um capacho, como um boy de luxo de Sérgio Moro. Sérgio Moro tentando interferir na composição dos procuradores que iriam fazer a inquirição no depoimento do presidente Lula. Moro tentando interferir nas fases da Lava Jato, sugerindo que invertesse a ordem. Eram 2 operações que estavam previstas, ele propôs que se invertesse a ordem. Moro dizendo a Dallagnol que tinha uma fonte que poderia servir de testemunha, né, de acusação, né? Então, tudo isso vai contra aquilo que se convencionou chamar de devido processo legal. Por quê? O juiz é parcial. O juiz está comprometido com uma das partes. O juiz aconselha uma das partes. O Moro faz mais do que isso, ele não só aconselha, ele dá ordens, né? E há previsão expressa, por exemplo, no Código de Processo Penal, que diz, objetivamente, diz literalmente, né, que será considerado suspeito o juiz que aconselha uma das partes. Foi exatamente o que acontecia, não é, na Lava Jato. Então, o que está acontecendo hoje, né? Diante dessa enxurrada que não chega nem a 5% daquilo que o Intercept diz ter. O Moro, num primeiro momento, tanto ele quanto a chamada Lava Jato, que está demonstrando ser, na verdade, uma organização criminosa, ficaram atordoados e soltaram uma nota, vocês lembram, dizendo, sem negar o conteúdo das conversas, dizendo que elas tinham sido retiradas de contexto e obtidas ilegalmente, né? Que há um suposto hacker, um criminoso, que invadiu o celular de autoridades e ilegalmente o Intercept se associou a esse criminoso e divulgou esses diálogos. Devem ter sido alertados, né? Olha, você está confirmando o que está escrito. E aí eles agora mudaram. Agora não posso reconhecer a autenticidade desse diálogo. Não lembro, não posso reconhecer, mas ainda que esse diálogo seja verdadeiro, né, ainda que eu tenha dito isso, nada disso constitui crime. Então, veja só, ele não tem a coragem de dizer peremptoriamente se trata de diálogos falsos, porque ele sabe que são verdadeiros, só se ele fosse débil mental, né? O sujeito não lembra. Eu posso não lembrar a data de um determinado depoimento, eu posso não lembrar que adjetivo eu usei para essa ou aquela frase, mas o sentido de cada diálogo, só se eu fosse débil mental, né? E por mais que o Moro tenha se esforçado por ser, isso ele não é, né? Isso ele não é. Então, e pela lógica do Sérgio Moro, é o seguinte, olha, não dá para reconhecer a autenticidade desses diálogos, mas ainda que eles existissem, não haveria nada demais. Então, veja só, pessoal, então o suposto hacker usa todos os seus artifícios. Eu presumo que não seja algo fácil hackear celulares, né, sei lá o quê, né, e corre esse risco. É uma prática criminosa, de fato, né? Então esse sujeito, esse suposto hacker, ele corre o risco de ser preso, de ser descoberto,
para adulterar diálogos que atestam que Moro e Dallagnol se conduziam corretamente. Eu nunca vi, eu queria saber que lógica é essa. Ora, se o sujeito ele quer prejudicar o Moro, quer prejudicar o Dallagnol, ele adultera os diálogos para comprometer o Moro e o Dallagnol, mas não. Ora, o próprio Moro diz, não, mas não tem nada demais, ainda que esse diálogo seja verdadeiro, não tem nada demais, ou seja, não tem nada demais praticar crime de prevaricação, de abuso de autoridade. Né? É isso que ele está dizendo. Ele cometeu crimes. Então, pessoal, isso tem que ser muito bem explicado, porque essas questões do direito, elas são acompanhadas de uma tecnicalidade que quem não tem vivência, né, fica perdido naquele emaranhado. E o que ele está fazendo como todo bom fascista? Né? Uma das características do fascismo, inclusive do fascismo contemporâneo, é normalizar o anormal. É dar caráter de ordinário àquilo que é extraordinário. É dizer que é aceitável aquilo que é inaceitável. Então ele está dizendo, conversa entre juiz, advogado e promotor é a coisa mais comum do mundo. Ele é um mentiroso ao dizer isso. Né? Essas conversas não tem nada de normais entre um juiz e uma parte do processo. Nada, rigorosamente nada. Hoje, por exemplo, aqui eu estou de terno. Hoje eu fui despachar com o juiz, mas meu nome estava lá no livro, né, no livro formal lá do tribunal, né? Estava lá o horário em que eu ia, o juiz com que eu ia falar e sobre que processo eu ia falar. Então isso está documentado. Eu não fui lá para o juiz me dizer como eu devo me conduzir no processo. Porra, doutor, dá uma dica aqui, né? A minha petição inicial está correta? A minha contestação está correta? Então, pessoal, é a primeira coisa, né, dentre outras, que nós temos que entender que essas conversas de Moro e Dallagnol, que eram permanentes, eram cotidianas, durante toda a operação, todos os dias eles se falavam, né? Isto não tem nada de normal, isso é anormal, isso é criminoso, é ilegal, é inconstitucional. Isto mostra que o juiz nunca se conduziu de forma imparcial. Isto pode gerar um processo contra eles? Em tese pode, mas obviamente vão alegar a ilicitude da prova. Ou seja, a partir do momento que o que se costuma chamar de custódia da cadeia probatória, né, não se afere de imediato a legitimidade daquela prova, pode-se alegar a ilicitude da prova em favor deles. Né? Estou falando aqui em tese. Agora, para aqueles que foram prejudicados pelos crimes que eles cometeram, aí não vale não. Aí a prova vale, a prova é lícita. Então eu já sei o que é que você está querendo me perguntar, se é que já não perguntou. Isto pode anular os processos, por exemplo, do presidente Lula? Pode e deve, né? Particularmente o do triplex. Pode e deve, porque neste processo está caracterizada a condução imoral, ilegal, inconstitucional, né, por parte do senhor Sérgio Moro. Foi um processo montado. O TRF da 4ª Região confirmou, ele é nulo do início. Quem sentenciou era um juiz suspeito para sentenciar. E quem produziu a acusação também não tinha isenção, foram esses procuradores da Lava Jato. Foi um processo armado, de acordo com os diálogos até agora publicados. Né? Então, é diante disso que nós estamos. Edi, veja, o Moro fala do showzinho da defesa, mas em seguida, quando são revelados os comentários deles sobre a manifestação do MBL,
o que é que ele faz com o MBL? Olha, eu nem lembro se eu falei aquilo mesmo, mas de qualquer forma, desculpas. Já estão dizendo que o Moro é o próprio hacker, ele é o hacker, né? Porque é inacreditável. Não é... Agora, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal sabe que Moro está mentindo, sabe que Moro mentiu no Senado. Qualquer juiz, qualquer, seja de má fé, seja de boa fé, seja juiz honesto, seja desonesto, qualquer procurador, seja honesto, seja desonesto, sabe que essas conversas, elas ocorrem à margem da lei. Elas são proibidas pelo ordenamento jurídico. Né? Um juiz dizer para o procurador selecionar quem ele vai processar, olha, você fica aí com 30% das acusações de corrupção. Caixa 2, por enquanto, deixa para lá. Né? Então tem crime de tudo quanto é lado aí. Ô, Adi, tem uma situação, quando o Moro indica uma possível testemunha, né, para o Ministério Público, e aí o Dallagnol retorna dizendo que a pessoa resolveu não falar e cogita fabricar uma denúncia anônima falsa para forçar a convocação da pessoa. Eu acho que, não sei se o juiz pode fazer uma coisa de ofício, não. Mas como é que um Ministério Público disse isso para o juiz e o juiz... Isso, enfim, é um conluio criminoso, né? Havia claramente um conluio entre os dois, não só entre os dois, né? Entre Moro e os lavajateiros, procuradores, né? E isso tem que ser investigado. Eu não entendi até agora porque a doutora Raquel Dodge não pediu ao Telegram, por exemplo. Se o Moro está dizendo que esses diálogos não têm autenticidade, por que ele deveria ser o primeiro a tentar obter esses diálogos junto ao Telegram? Né? E, aliás, quando um senador, foi um dos poucos senadores que fizeram perguntas mais objetivas a ele contornou de todas as maneiras, veio com papo, não, porque apaga na nuvem. Isso não é verdade. Né? Isso fica lá. Por que não se pede? Por que o próprio Moro não subscreve, né, um ofício ao Telegram pedindo a reprodução, o fornecimento desses arquivos com esses diálogos? Né? Porque se ele está dizendo, se os diálogos são apresentados, são centenas e centenas de diálogos, caberia a ele provar que são falsos, ou foram adulterados, foram retirados do contexto. Por que ele não faz isso? Né? Ele sabe, ele está mentindo. Né? Ele está mentindo. Então isso é muito grave. Agora, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de um quadro como esse, né, retira de pauta o habeas corpus do presidente Lula. Pessoal, o habeas corpus, talvez de todas as figuras processuais, seja a mais nobre, tanto que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Há um famoso histórico episódio, né, sob a ditadura do Paraguai, em que um advogado, à falta de papel, impetrou um habeas corpus a favor de um preso político que estava sendo torturado lá no Paraguai, num papel de pão. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, não precisa ser advogado. Qualquer uma. Tamanha a magnitude, porque está se tratando de um bem que é tão importante quanto a vida, que é a liberdade. E o que faz a dona Carmen Lúcia? Né? Primeiro rebaixa, coloca o habeas corpus do presidente Lula, que está pedido desde, sei lá quando, desde o ano passado, arguindo já a suspeição do Moro antes dessas revelações do Intercept. Ela põe como 12º item a ser julgado, sabendo que não vai dar tempo, e hoje retira de pauta. Né? O julgamento estava marcado para amanhã. Quer dizer, o habeas corpus, que é uma medida de emergência, habeas corpus de réu preso, de réu idoso. Então, há dispositivos legais do Código de Processo Penal em relação ao habeas corpus, está sendo desrespeitado com essa manipulação da pauta, do Estatuto do Idoso e da própria essência do habeas corpus. Tenha o corpo. Né? Porque o réu inocente, o réu que está preso
numa situação como a do presidente Lula, inocente, condenado sem provas, e agora já demonstraram aquilo que todos nós já sabíamos, agora está provado, condenado por um juiz que não tinha isenção para julgá-lo. E a doutora Carmen Lúcia não pauta essa ação. Quer dizer, isso é algo que o mundo está vendo. Isso mostra que o devido processo legal, redigido com tanta pompa na Constituição de 88, não está valendo rigorosamente nada aqui no Brasil. E a Corte Constitucional e o guardião da Constituição, que teve-se a esperança depois dessas revelações do Intercept, não é colocar Moro e Dallagnol na cadeia, não, pelo menos nesse momento, mas é reconhecer a perseguição judicial da turma de Curitiba ao presidente Lula. Mas nem assim isso foi suficiente. Odi, há um sentimento aqui de revolta, alguns com desesperança, outros com ganas de participar de manifestações nas ruas, etc. É sabido que a gente tem dificuldade, tivemos uma boa greve geral, mas não foi uma greve geral tão avassaladora, inclusive, como a que nós fizemos em 2017. Mas a pergunta que fica é que até as pedras sabiam o que acontecia na Lava Jato. Mas os interesses, as ideologias, as vontades, e como não existiam provas, isso ficava encoberto para alguns, mas quando vem à tona, quando a verdade se manifesta de forma tão inequívoca, como você percebe algum tipo de alteração, você que atua no judiciário, de percepção desses setores conservadores, porque nós sabemos, a justiça é uma justiça burguesa, não é de agora que a gente tem essa caracterização, mas há legalistas, há algum tipo de contaminação, vamos dizer assim, porque veja, hoje nós temos gente de toda a esquerda compartilhando Reinaldo Azevedo, que, como você deu uma aula aqui há pouco, ele adere com convicção e com firmeza aos princípios liberais anteriores, lá, ingleses, etc. Mas há alguma possibilidade, ou seja, como conjugar a luta de rua, etc., com a luta judicial? Você enxerga algum tipo de horizonte? Olha só, desesperança não leva a lugar nenhum. Desesperança leva à depressão, leva ao suicídio, leva à imobilidade, né? E nós temos que observar que a situação agora, depois do Intercept, é melhor do que 2 semanas atrás. O que nós tínhamos há 2 semanas atrás? Nós tínhamos as nossas convicções. Agora, além das convicções, que aliás o Dallagnol nem convicção tinha em relação ao triplex, né? O diálogo revela. Nem isso esse estafeta de Sérgio Moro tinha, né? Mas fechando parênteses, nós temos hoje, e ainda virá mais coisa por aí, nós estamos numa situação hoje muito melhor do que nós estávamos. Eu, né, ao longo desses anos, eu sempre dizia, um dia, quando as classes dominantes não precisarem mais de Sérgio Moro, quando os Estados Unidos não precisarem mais de Sérgio Moro, ele vai sentar no banco do gel. Isso veio mais cedo do que a gente... quem é que podia imaginar que um dia, em curto prazo, agora, um órgão jornalístico fosse divulgar tamanha quantidade de informações sobre os intestinos, né, sobre os bastidores da Lava Jato. Então não é para perder esperança coisa nenhuma, isso é o jogo, isso é o processo. É processo literalmente, é processo e papel, mas é o processo político. Todo esse processo, sobretudo envolvendo o ex-presidente Lula, é politizado. Porque liberar o presidente Lula não é condenar, mas é condenar os procedimentos da Lava Jato. Então eles estão apavorados, né? Mais cedo ou mais tarde o Supremo vai ter que enfrentar essa questão. Vai ter que enfrentar, e virão mais coisas por aí. É claro, poxa, ele vai ficar todo o mês de julho. Quando é que ela vai pautar? O Supremo entra em recesso em julho, é verdade. Mas é continuar denunciando, é acrescentar a expressão Lula livre, acrescentar a expressão Lula inocente, porque não se trata, sobretudo depois do Intercept, de, poxa, eu posso estar clamando por um sujeito que cometeu o crime pela liberdade dele, clamando pela liberdade dele. Não se trata, trata-se de
exigir a liberdade dele, porque ele é inocente. Ele foi julgado por um juiz que não poderia tê-lo julgado. Não detinha as condições éticas, as condições legais para julgar o presidente. E uma acusação que também foi forjada, foi combinada entre o juiz e o procurador, né? Então, nós temos que estar preparados para entender essa defesa do Moro, né? Repito, essa história de que esse tipo de conversa é normal, isso é mentira, é normal coisa nenhuma, isso é crime, né? Agora, eu posso dar o exemplo aqui a vocês lá nos Estados Unidos, que aliás é a pátria de Moro, né? Mas lá ele estava preso. Lá ele estava preso, se ele faz isso que ele fez lá. Uma juíza foi afastada, teve que pedir demissão do cargo, está proibida de atuar no campo jurídico, ela não pode advogar, ela não pode ser promotora, ela não pode voltar a ser juíza, por conta de conversas indevidas entre ela e o promotor do processo. E mais, não eram nem conversas que dissessem respeito diretamente ao processo, é que conversavam permanentemente, mostrando amizade. Ela foi denunciada e, para não ser presa, ela pediu demissão do cargo, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil, o estado de exceção, ele tem como um dos seus pilares o Poder Judiciário, né? A Lava Jato, ela pôs o Supremo Tribunal Federal, com as exceções de praxe, não estou me referindo aqui a Gilmar Mendes, a Lewandowski, a Marco Aurélio, a Celso de Mello, né? Pôs de joelhos. Pôs de joelhos, né? E agora, o Supremo vai ter que enfrentar isso. Vai ter que enfrentar, né? Isso põe em xeque o Conselho Nacional de Justiça. Quantas e quantas representações nós não fizemos contra isso? Quantas e quantas? Eu, particularmente, assinei várias. Todas arquivadas. Quantas e quantas representações não se fizeram lá no Conselho Nacional do Ministério Público contra Dallagnol? Eu, por exemplo, assinei várias, todas arquivadas. Então, esses órgãos, eles vão ter que dizer para que eles existem. Para quê? Né? Então, assim, é para ficar pé da vida? É para ficar indignado? Mas desesperançado de jeito nenhum, né? Eu repito, nós temos hoje uma situação muito melhor do que tínhamos há 15 dias atrás. E repito, mais uma vez, novas revelações virão, né? Novas revelações virão. Então, quem tem que estar com aquela parte do corpo contraída, com aquela parte anatômica bem contraidinha, não somos nós não, é o Sérgio Moro, é o Dallagnol, é a turma lá de Curitiba, né? Eles vão ter que explicar ao mundo como é que eles organizaram essas atividades criminosas, a ponto de colocar gente inocente na cadeia. O que eles foram fazer nos Estados Unidos? Como eles não podem se encontrar aqui, foram se encontrar lá. Isso é óbvio, né? E possivelmente foram lá pedir apoio à CIA, ao FBI, etc., que eles são íntimos lá, né? Sérgio Moro é uma cria do Departamento de Estado norte-americano, do FBI, etc. Então, provavelmente foram pedir ajuda. Várias personalidades que antes apoiavam incondicionalmente a Lava Jato, até a parlamentares da rede que incorriam nesse erro, já começam a se reposicionar. Pessoal. Então, essa é outra questão, né? Eles estão perdendo apoio nos seus formadores de opinião. Por que o Moro faz isso? Por que ele mudou de uma posição de tacitamente reconhecer a existência dos diálogos, mas tentar desqualificá-los porque foram retirados do contexto, foram obtidos ilegalmente? Logo ele, que diz que o conteúdo deve prevalecer em relação à forma, sobretudo em relação àqueles grampos imorais que ele fez de Lula com Dilma, de Dona Marisa com seus filhos, né? Lembram? Lá no Jornal Nacional, reclamando do conta-gotas. Como é que era? Toda noite, no conta-gota do Jornal Nacional, vinha um grampo vazado ilegalmente. E ele sempre disse, não,
O conteúdo tem que prevalecer sobre a forma. Mas agora o que ele está fazendo? Ele tem que manter o apoio do nicho bolsonarista. Por que ele foi pedir desculpas ao MBL? Porque ele precisa dos fascistas agora. Ele precisa dos bolsonaristas agora. Você já pensou se Bolsonaro dá o pontapé no traseiro dele agora? Né? Então, um mínimo de apoio ele tem que ter. Agora, aquele apoio mais ilustrado, né, de jornalistas, eu posso aqui citar vários: Hélio Gaspari, Ricardo Noblat, Reinaldo Azevedo, né, e diversos outros, editoriais do Estadão, editoriais da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo se associando ao Intercept e já autenticando os documentos. Eles tomaram cuidado, foram verificar, ver se os nossos jornalistas aparecem, os jornalistas que cobriam a Lava Jato, e aparecem. E as conversas coincidem. Todas coincidem. Boa medida, vamos dizer assim, contradefensiva do Intercept, né? Porque se alguma tentativa de restrição contra eles, agora eles terão que aplicar então, também contra a Folha. Então, a posição de quem defende o Estado de Direito hoje está muito melhor. Está muito melhor. Né? Parlamentares, juízes que teimavam, né, em não ver, porque era um projeto de poder, eles também se sentiam empoderados. Agora eles estão vendo quais são os bastidores da Lava Jato. E de acordo com o que vier, e provavelmente vem chumbo grosso por aí, eles tendem a ficar cada vez mais isolados. Então, pessoal, isso não é, pelo contrário, agora mais do que nunca nós temos que recrudescer a campanha pela liberdade do presidente Lula. Nós temos que acrescentar a palavra de ordem Lula livre, a palavra de ordem Lula inocente, né? E não desistir da luta, muito pelo contrário. Nós, sobretudo por conta desse trabalho extraordinário de jornalismo que o Intercept está fazendo, né, nós estamos... Quem somos nós? Não estou me referindo a petista, a lulista, isso aí extrapola a figura do Lula. Né? Trata-se do Estado de Direito. Trata-se do Estado de Direito democrático. Porque vamos imaginar que de tudo isso, não resulte nada. Não resulte nada. Né? Daqui para frente, qualquer juiz vai poder agir em conluio com as partes do processo, com uma ou com a outra. E normalmente é com a acusação. Né? Normalmente é com a acusação. Então, se nenhuma consequência advier dessas revelações do Intercept, estará legalizado, estará naturalizado esse procedimento espúrio de conversas espúrias entre juízes e partes, particularmente no processo penal, a parte acusatória. Agora isso pode se dar no processo do trabalho também. O juiz orientando o empregador, ou o juiz orientando o empregado. Isso pode acontecer em qualquer campo do direito, em qualquer esfera de qualquer província do direito. Né? Mas isso é mais dramático, né, quando acontece no processo penal, que é o caso, né, da Lava Jato. Agora, reitero, se nada acontecer, mesmo diante dessas revelações, é o fim de tudo. Aí, né, nós já temos um Supremo, que o presidente do Supremo coloca como assessor um general, né, e é bom, sobretudo vocês que gostam de pesquisar, que gostam de história, na ditadura, num determinado período, a ditadura, se não me engano, sob Médici, talvez sob Médici, se não me engano, aumentou a composição do Supremo para neutralizar os liberais que haviam sido nomeados por Jango. Né? Só que ele nomeou gente que tinha convicções liberais arraigadas. E a ditadura teve diversas derrotas lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, este Supremo continua se apequenando
como hoje mostrou esse adiamento do habeas corpus do presidente Lula. Odi, eu acho que é isso. Muita gente aqui disposta. Eu acho que você indica aí argumentos para que a gente continue fazendo o debate, porque é preciso reverter, né, apoios que eles tinham antes. E as ruas. Hoje foi um dia de luta no Brasil inteiro. Né, eu acho que é importante ressaltar isso. No Rio de Janeiro, em vários locais, o final de semana a mesma coisa. Não sair. A parada parada LGBT em São Paulo. Então é não sair das ruas. Não existe fórmula mágica também de chamar a população às ruas, é continuar esclarecendo. Nós já distribuímos milhares, centenas de milhares de jornais denunciando o que está acontecendo para a população. E a cada dia que passa, Brasil afora, são muitas manifestações que vão acontecendo. Cada um vai organizando as suas para isso ganhar um caldo, né? E as ruas também cumprirem o seu papel na libertação do presidente Lula. Exatamente, mas repito, essa questão não é Moro ou Lava Jato versus Lula. É Lava Jato versus Estado de Direito. A Lava Jato como uma organização criminosa que atuou contra o Estado de Direito. Botou na cadeia alguns corruptos. Pessoal, a corrupção, como qualquer outro crime, por mais desapreço que nós tenhamos por determinadas pessoas, por exemplo, Eduardo Cunha, etc, etc. Mas se a condenação não for resultado de uma apuração isenta, de uma investigação isenta, de um julgamento isento, ela é nula. Seja lá quem for o acusado, seja lá quem for o réu. Eu não estou dizendo que o processo do Eduardo Cunha seja, não conheço o processo do Eduardo Cunha. Mas também não estou aqui limitando essa questão à figura do ex-presidente Lula. Ela extrapola a figura do ex-presidente Lula. Nós estamos falando aqui de procedimento, nós estamos falando aqui exatamente daquele princípio que eu comecei enunciando quando nós começamos daqui a nossa conversa. Devido processo legal. O Estado deve ao cidadão, ao indivíduo, o devido processo. Devido. É devido pelo Estado. É um dever do Estado, um direito nosso. Né? Nós sermos julgados por um juiz imparcial, por um juiz isento, por um juiz que julgue de acordo com a prova dos autos, por um juiz que não seja amigo das partes, por um juiz que não aconselhe as partes, que não age em conluio com ela. E isto, pelo menos em relação a determinados acusados, não aconteceu na Lava Jato. Caminhando aqui para o nosso encerramento, a gente já está quase uma hora ao vivo. Pedir pessoal, eu acho que hoje a gente acertou aqui tanto nas configurações da transmissão, do áudio. Teve uma reclamaçãozinha de um chiado, a gente vai ter que trabalhar para resolver, porque ele já vem acompanhando a gente há algum tempo, é uma questão do microfone aqui. Mas eu acho que as imagens hoje também ficaram legais, então eu queria que o pessoal das outras redes comentassem como é que foi no Twitter, como é que foi no YouTube. E um outro comentário para você ir para as manifestações finais. O Moro alguém falou, né, a verdade quântica e conveniente. Quando convém, ele nega o tipo do direito que é praticado nos Estados Unidos. Ele no Senado disse, aqui no Brasil essa questão da relação do juiz com o Ministério Público não é tão definida quanto nos Estados Unidos, mas todo o restante ele importa de lá, inclusive em decisões ele chega a escrever sobre isso, né? Era um sujeito medíocre, né? Era um juiz medíocre, um ser humano medíocre, né? E, enfim, via muito filme, né, americano. Agora, eu repito, nos Estados Unidos ele estaria preso, né, diante dessas revelações. E é muito importante, pessoal, nós termos em conta, e eu tenho um maior respeito por diversos jornalistas brasileiros que não aderiram a cenários espúrios, que defenderam e continuam defendendo a democracia, né, que não se deixaram encantar pelos desmandos da Lava Jato, mas o Glenn Greenwald é um jornalista reconhecido mundialmente. Né? O sujeito ganhou Oscar, ganhou Pulitzer, ganhou diversos prêmios. O sujeito teve embates com o governo americano. Né? Então não é alguém não é um leviano que resolveu ficar
célebre da noite para o dia com essas revelações. Ele faz um jornalismo de altíssimo calibre. Né? Não é um sujeito que ia sair revelando essas coisas se não tivesse a convicção de que são diálogos genuínos, né? São diálogos verdadeiros, já agora atestado pela Folha de São Paulo. E habilmente ele está se valendo dessa parceria com grandes órgãos de imprensa, como ele fez lá no caso Snowden, né, que o New York Times, se não me engano, passou a divulgar os vazamentos do Snowden. Né? Iam fazer o quê? Iam colocar a direção do New York Times na cadeia? Não dá. Né? Então aqui, da mesma maneira, ele, de forma muito inteligente, ele trouxe a Folha de São Paulo para essa parceria. Né? Então a Folha, a partir de ontem, aliás, ontem revelações gravíssimas também, né? Ele represava processos que eram da competência do Supremo Tribunal Federal, né? E mais uma vez dando bronca na Polícia Federal, dando bronca. Né? E a figura do Dallagnol é patética. O Dallagnol se dirigindo ao chefe da Polícia Federal dizendo: ah, o Moro está zangado. Né? E Dallagnol dizendo, é até um negócio comovente, né? Dallagnol dizendo: não esmoreça, né? Eu tenho uma profunda admiração por você. Negócio esquisito. Né? Essa conversa é normal? Um juiz com uma das partes do processo? O procurador com o juiz? Né? Então, pessoal, o mundo está acompanhando tudo isso. Né? Nesse sentido, a importância de ter sido o Intercept, ter sido o Glenn, né? Isso confere repercussão internacional a todas essas revelações. Não pensem vocês que isso não é importante, porque é muito importante. Né? Então, vamos ver os desdobramentos, vamos ver as próximas revelações. Amanhã, infelizmente, né, o processo foi retirado de pauta, mas a luta continua. A luta continua, ela está começando, né? E mais do que nunca agora, nós temos que ir para as ruas, defender o Estado Democrático de Direito. Tá, pessoal? Mais alguma coisa aí, Renan? Então, pessoal, boa noite aí, né? E até a próxima. Tchau.